em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo 1 até o versículo 16. A justiça no reino de Deus. Mateus 20, verso 1 ao 16. Jesus disse: O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado, viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: Vocês também vão trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. Eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: Por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: Vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: Chame os trabalhadores, faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro, começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: Esses homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: Escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento, vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? Jesus terminou dizendo: Assim aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Amém? Feche os teus olhos e oremos no nome do Senhor Jesus. Senhor, nós estamos aqui na tua presença e te louvamos por cada momento que já vivemos aqui nesta reunião e pela maneira como o Senhor tem ministrado ao coração da tua igreja nesta noite. Nós somos gratos, Senhor, pela nossa união, somos gratos pela graça do Senhor que nos envolveu. E neste momento eu quero te pedir mais uma vez, ó Deus, que o teu Espírito Santo me conceda graça, sabedoria, para poder compartilhar com a tua igreja a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. E que esta palavra, Senhor, possa produzir o efeito que o Senhor espera na vida de cada um de nós. E que toda honra e toda glória, Senhor, sejam dadas somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Queridos, nesta passagem que nós acabamos de ler, Jesus, Ele está ensinando aos seus discípulos sobre como funcionam as coisas no reino de Deus. Então, nesta passagem, Jesus, Ele conta uma história, uma ilustração, envolvendo dois personagens. De um lado, o dono de uma plantação de uvas, e do outro lado, trabalhadores que foram contratados para prestar o serviço em sua fazenda. O dono da plantação, de acordo com a ilustração de Jesus, ele realizou 5 contratações ao longo do dia. Logo cedo pela manhã, ele sai, ele vai até a praça onde os trabalhadores se reuniam esperando uma oportunidade de trabalho. E ali ele contrata um grupo de homens para trabalhar na sua vinha. E ele diz para esses homens que pagaria a eles o salário equivalente a uma moeda de prata, que era o pagamento de uma diária naqueles dias.
Mas às 9 horas, aquele homem percebe que os trabalhadores contratados eram insuficientes para produzir tudo aquilo que ele esperava no dia. Então ele volta até a praça e ele encontra um grupo de pessoas ociosas, a Bíblia diz, um grupo de homens que estavam sem fazer nada. E ele os contrata, só que agora ele não promete dar a eles uma moeda de prata pelo tempo de serviço que eles dedicariam em sua fazenda. Mas ele diz assim: eu vou pagar para vocês aquilo que é justo. Às 12 horas ele novamente sai. Ele vai e encontra outro grupo de pessoas ociosas na praça, trabalhadores que estavam ali esperando uma oportunidade para fazer algum serviço. E ele contrata esse grupo de trabalhadores e ele diz também para eles: olha, venham trabalhar na minha fazenda e eu vou pagar aquilo que é justo. Por volta das 15 horas, pela quarta vez, aquele senhor ele volta novamente à praça, porque ele percebe que os 3 grupos de trabalhadores contratados eram insuficientes para produzir o necessário. Então ele vai à procura de novos trabalhadores e ele encontra na praça um outro grupo de homens que estão ociosos, sem fazer nada. E ele decide contratá-los e, a exemplo dos anteriores, ele diz para eles: olha, eu vou pagar para vocês aquilo que é justo. Mas quando estava chegando 5 horas da tarde, o dia já estava se findando, e ele percebe que ainda havia muito serviço para ser realizado. Então, ele sai novamente e vai até a praça, quem sabe encontrar alguém que estivesse disponível, que pudesse trabalhar pelo menos 1 hora na sua fazenda. E ele encontra ali um grupo de homens que estavam provavelmente conversando, porque Jesus diz que ele chega até aquele grupo e pergunta para eles assim: por que vocês estão aqui parados na praça sem fazer nada? E os homens respondem: ninguém nos contratou. Então ele diz para aqueles homens: vocês vão trabalhar na minha fazenda. É interessante que este 5º grupo que o homem contrata, ele não oferece um salário, ele não diz que vai pagar uma moeda e tampouco que lhes dará um trabalho, ou melhor, um salário justo. Ele simplesmente faz um convite para que eles fossem trabalhar na sua fazenda. E aí eu fiquei me questionando sobre quem seriam esses trabalhadores que esse homem convida na última hora para ir trabalhar na sua fazenda. Eu penso que esses homens, a exemplo dos outros que estavam ali, que foram anteriormente contratados, eram homens que também estavam esperando uma oportunidade. Então, eles estavam certamente desde cedo ali na praça, passaram o dia, enfrentaram o sol, enfrentaram o tempo, mas até então nada tinha acontecido. O sol já estava indo embora, o tempo estava passando, a noite já estava chegando. E de repente, na última hora, irmãos, anote isso, na última hora, surge uma oportunidade improvável. Algo que não era de se esperar àquela altura, uma oportunidade improvável daqueles homens trabalharem e, quem sabe, obter pelo menos algum ganho naquele dia. A gente vê nesta cena, de um lado, o dono da plantação, que tem urgência, ele tem trabalho, ele tem serviço, e ele não tem trabalhadores, ele precisa de trabalhadores. E do outro lado nós vemos trabalhadores que estão procurando serviço, mas não tem quem ofereça o serviço para eles. Então, naquele momento, junta-se o útil com o agradável, a necessidade de um com a necessidade do outro. E aqueles trabalhadores, eles aproveitam a oportunidade. Embora a hora já fosse avançada, mas eu imagino que a alegria que toma conta do coração daqueles homens, imagine, eles estavam vivendo uma baixa expectativa, eles estavam vivendo um dia de frustração, eles estavam vivendo um dia sem esperança, ou quase sem esperança, de conseguir um trabalho. E de repente, na última hora, alguém abre uma oportunidade para eles. Eu penso que esses trabalhadores, eles estão movidos por uma disposição descomunal.
que eles estão envolvidos por uma alegria contagiante pelo fato de terem sido contratados de última hora. E aí nós aprendemos a primeira lição nesta passagem. Deus é exemplo do dono desta plantação. Vejam bem, ele tem interesse nas pessoas que, por falta de opções, têm desperdiçado o seu tempo de vida. Eu vou repetir para você entender bem. Deus tem interesse em pessoas que, por falta de opções, têm desperdiçado o seu tempo de vida. Aqueles homens estavam sem fazer nada. Estavam ociosos. Não porque queriam estar ociosos, mas eles estavam ociosos e desperdiçando o tempo de espera, porque nada havia acontecido até então, porque lhes faltavam opção, ninguém os tinha contratado. Nós aprendemos também aqui nesta lição, que enquanto o dia não se findar, ainda há esperança. O dia que representa a nossa vida, a nossa existência. Ou seja, enquanto a nossa vida não se findar, ainda existe esperança para aqueles que aguardam uma oportunidade. Aqueles homens poderiam ter desistido. Eles poderiam ter voltado para casa frustrados, porque perderam um dia, não houve uma oportunidade. Mas o fato de eles aguardarem e deles esperarem até a última hora, resultou aqui no resultado bom para eles. Eles foram contratados. Um outro ponto que a gente destaca nessa passagem é que a qualidade é mais importante do que o tempo de serviço. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Deus, ele se interessa muito mais pela qualidade do serviço que nós prestamos a ele do que pelo tempo gasto na execução do serviço. Aqueles homens, em 1 hora de serviço, eles fizeram mais do que os outros fizeram durante todo o dia. Aqueles homens não desperdiçam a oportunidade, embora fosse tarde. A gente aprende observando na vida que existem muitas pessoas que conseguem fazer muita coisa em pouco tempo, enquanto tem muita gente que não faz nada com sobra de tempo. Esses homens aproveitam a 1 hora que eles têm de serviço para impressionar, para fazer um serviço que os outros não estavam conseguindo fazer com tempo suficiente. Por que que esses trabalhadores ficaram tanto tempo ociosos? Aqueles homens estiveram à disposição o dia todo, mas as circunstâncias foram desfavoráveis. Eles estavam ali esperando a oportunidade. E quem sabe, aqui nesta noite, tem alguém também que está esperando uma oportunidade para mostrar o seu talento. Esperando uma oportunidade para fazer alguma coisa. Mas falta o quê? Oportunidade. Então, embora as horas estivessem avançadas, eles continuam esperando. Porque 1 hora a oportunidade haveria de surgir. E a gente vê aqui, nesse exemplo da contratação desses trabalhadores de última hora, um exemplo do que é a graça, do que é a misericórdia e do que é a bondade de Deus. Que pode, essa graça, que pode realizar um milagre na vida de alguém quando as esperanças estão quase minguando. Porque esses homens sabem que só lhes resta 1 hora. Mas eles continuam acreditando
que em uma hora tudo pode mudar. Meu irmão e minha irmã, nunca perca a esperança, continue aguardando, porque a oportunidade vai bater à sua porta, nem que seja no último momento, na última hora, a graça vai se manifestar em teu favor e o milagre vai acontecer na tua vida. Note que o dono da plantação não oferece salário para eles. Todos os outros grupos que foram contratados por uma moeda de prata ou por um salário justo. Mas esses homens, eles não recebem nenhuma garantia de que irão receber alguma coisa. Mas gente que espera a oportunidade, que identifica a oportunidade, que abraça a oportunidade, sabe que se tiver a oportunidade, vai conseguir o reconhecimento. Então esses homens, talvez, a Bíblia não fala, eu estou aqui conjecturando. Talvez eles até pensaram o seguinte: gente, já perdemos o dia, só falta uma hora. Então vamos para lá. Mesmo que a gente não ganhe nada, vamos fazer o melhor, vamos impressionar, dar o nosso melhor, porque quem sabe amanhã ele nos contrata. Ou talvez aqueles homens estavam tão esperançosos de que uma oportunidade aparecesse, que eles nem se preocupam se iam receber ou não. A verdade é que eles trabalharam menos do que os outros. E mesmo que esperassem receber alguma coisa que a Bíblia não diz, eles sabiam que o salário deles seria menor do que os outros, porque teriam trabalhado menos. Mas vamos para o final do dia. Passou uma hora, terminou o expediente. O dono da fazenda reúne todos os grupos para começar a fazer o pagamento. E aí vem uma surpresa. Porque ele começa a fazer o pagamento na ordem inversa. Ao invés dele chamar o grupo que começou a trabalhar desde cedo na manhã, ele diz para o administrador da fazenda dele: chama o último grupo primeiro. E aí o último grupo se apresenta para receber alguma coisa que ainda não era nem esperado. E aí vem a surpresa. Eles acabam recebendo o salário de uma moeda de prata. Eu fico imaginando, queridos, a situação desses homens. Alguém vai dizer assim: mas eles trabalharam tão pouco. Mas você consegue imaginar o cansaço mental, o cansaço emocional, psicológico, de alguém que vive na expectativa de alguma coisa acontecer? Quem já passou por isso? De você ficar naquela expectativa de vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, e aí você fica... Você já imaginou o desgaste que tem? Aqueles homens fisicamente, de fato, eles não se esforçaram tanto. Mas eu imagino que eles estavam cansados, mentalmente, estavam cansados psicologicamente, ainda que não fisicamente como os outros. E quando o dono da fazenda chama eles para lhes dar o salário, mais uma lição que a gente aprende aqui. O dono da fazenda representa aqui Deus, que na sua soberania e na sua benevolência, ele privilegia aquele que não merece. Olha que coisa interessante. Você consegue entender a graça de Deus? Talvez todo mundo esperando que os primeiros recebessem para ir embora. Mas a benevolência daquele homem, e ao mesmo tempo a autoridade que ele tinha como dono daquela fazenda, lhe permite privilegiar os que chegaram por último. Sabe o que a gente aprende aqui? Que a vontade soberana de Deus, ela realiza coisas que parecem estranhas aos olhos das pessoas. Porque a gente olha e a gente diz assim: fulano merece mais do que eu. Aí Deus olha e fala assim: não, eu vou inverter a ordem. Aquele que menos merece é o que vai receber primeiro. Sabe o que é isso? Graça. O dono da plantação pensou
na necessidade daqueles trabalhadores e não no tempo de serviço prestado. Talvez todos aqueles que estavam na fila estavam imaginando: nós chegamos primeiro, vamos receber primeiro. Mas o dono da fazenda, ele pensa diferente, porque ele pensa no quadro daqueles homens que passaram o dia inteiro sob um sol quente, esperando uma oportunidade, talvez sem comer, talvez sem beber, preocupados em como fariam para suprir as necessidades de suas famílias. Então aqueles homens, eles estavam de certa forma esgotados por causa das preocupações. Tanto que quando o Senhor pergunta: por que vocês estão aqui? Eles falam: ninguém. Ou seja, ninguém deu ouvido, ninguém olhou para nós, ninguém nos contratou, ninguém nos ajudou. E aquele homem, ele tem o olhar benevolente da graça, ou seja, uma representação da graça de Deus quando olha para nós. E ele vê naqueles homens pessoas mais necessitadas do que os outros que estavam trabalhando, que já estavam garantidos. Aí você imagine a surpresa daqueles trabalhadores quando são chamados primeiro, né? Eles eram o último da fila. De repente o patrão chama. Essa foi a primeira surpresa deles. Mas a segunda surpresa que eles recebem é quando o patrão manda pagar para eles o salário, e talvez eles tenham feito as continhas deles: bom, quem começou a trabalhar às 6, trabalhou até às 18, dá quantas horas mesmo? 11 horas, igreja, é isso? 6. Tá, vocês estão ligados. 12 horas. Bom, 12 horas, uma moeda de prata, a gente vai receber o equivalente a 1/12 desse valor, então vai dar X, mas aí de repente o patrão pega e entrega uma diária completa para eles. Versículo 9 e 10 diz assim: os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Aí os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Opa, o patrão hoje está bom. Se esses que começaram agora a trabalhar 1 hora receberam uma moeda, então faz a conta aí, quantas moedas que a gente vai receber? A Bíblia diz que eles pensaram que iam receber mais, mas porém, eles também receberam uma moeda de prata. Quando os últimos trabalhadores recebem uma moeda, e o grupo que começou mais cedo está na fila, fazendo as contas de quanto vai receber, e aí chega a vez deles, e o dono paga uma moeda de prata. Você consegue imaginar a cara deles? Daquela expectativa, quanto que tinha sido combinado? Uma moeda de prata. Mas se o que começou por último ganhou uma, eles iam ganhar mais, mas quando chega a vez, eles ganham uma moeda de prata. Sabe o que eles começam a fazer? Começam a reclamar. Eles começam a achar injusto. Mas aí eu volto novamente a esta questão: quanto foi que o patrão prometeu que pagaria para eles? Uma moeda de prata. Mas agora eles estão achando que o patrão é injusto. E eles começam a reclamar porque ganharam a mesma quantia dos que trabalharam menos. Versículo 11 e 12 diz assim, que eles pegaram o dinheiro, começaram a resmungar contra o patrão. Porque eles tinham mais tempo. Eles estavam servindo, trabalhando há mais tempo. Você consegue imaginar um cenário comparando com a igreja? O irmão diz assim: mas eu já estou há tantos anos aqui. Eu já dirijo esse grupo há tantos anos. Eu já sou professor há tantos anos. Já sou obreiro há tantos anos. Fulano chegou agora. Tem mais oportunidade que eu. Fala mais que eu. Canta mais que eu. Aparece mais do que eu. Recebe mais elogios do que eu. Porque na igreja tem pessoas, irmãos, que até nisso eles ficam observando. Se o pastor cita o nome de um irmão no culto 2 vezes e não cita o dele, ele vai para casa triste. O pastor só fala do irmão fulano. Esses empregados começaram a reclamar. E diz assim, que eles falaram: esses homens foram contratados por último,
trabalharam 1 hora, nós aguentamos o dia todo debaixo do sol quente, e agora a gente recebe o mesmo tanto que eles. Está errado? É interessante, se você observar ainda nesse texto, que eram 5 grupos de trabalhadores. O primeiro recebe e sai dando glória a Deus. Recebeu mais do que merecia. O primeiro que eu falo que recebeu, que era o último. Os últimos que receberam, que eram os primeiros, começam a reclamar. Mas e o segundo, terceiro e quarto grupo? O que aconteceu com eles? A Bíblia não fala. Eu imagino que a Bíblia não tenha falado nada a respeito, porque eles também receberam mais do que o esperado. Porque eles entenderam que quando o patrão falou, vocês vão, trabalham, e eu vou dar o que é justo, e eles recebem 1 dia de trabalho, eles estavam recebendo mais do que o esperado. Olha que lição importante que a gente aprende aqui, que a graça, a manifestação da graça, da benevolência deste Senhor na vida deles, foi menos notável do que naqueles que trabalharam 1 hora. Mas isso não invalida a graça. Ou seja, tem pessoas, irmãos, que serão mais agraciados por causa da condição, da maneira como eles vêm para servir. Enquanto outros talvez receberão menos graça, mas nem por isso essa graça terá menos valor na vida deles. E apesar de ter recebido mais do que os últimos, eles receberam menos, aliás, igual aos últimos, eles receberam mais do que esperavam, por isso não se queixaram. Mas os primeiros trabalhadores estão reclamando. E aí vem a pergunta, por que aquele patrão não deu mais para eles? Eles reclamaram, uma reclamação que alguém diria que é justo. Se a gente olhar apenas sob a nossa ótica natural das coisas, vamos dizer que aquele patrão foi injusto, porque de fato aqueles homens enfrentaram o sol, aqueles homens trabalharam desde cedinho. Então a crítica deles, na visão de alguns, era uma crítica justa. Nós trabalhamos mais, nós temos o direito de receber mais. Mas na verdade, embora eles tenham trabalhado mais do que os outros, tudo indica no texto que eles não produziram de igual modo que os outros. Sabe aquelas pessoas que começam cedo e falam, né? Quantas horas a gente tem? 12 horas. Aí vai devagarzinho, né? Vai levando, relaxadamente. Faz de qualquer maneira. Tem tempo. Deu 9 horas, o patrão olhou e falou, com essa turma aí a gente não vai sair do lugar. Aí ele vai e busca o poder da influência. Busca um segundo grupo, aí o primeiro grupo fala, rapaz, não precisa ter pressa não. Vai devagar, que a gente termina. Irmãos, quantas vezes a gente enfrenta isso no dia a dia? Não só na igreja, no trabalho, na vida secular. Você entra numa empresa para trabalhar toda entusiasmada, todo entusiasmado. Você fala, não, eu vou dar produção, eu vou mostrar que eu sei fazer e tal. Aí o mais velho de empresa chega para você e fala assim, cara, para que isso? Vai devagar. Tenha pressa não, desacelera. Você vem para a igreja para servir, você quer fazer e tal. Você está todo entusiasmado. Aí chega um crente mais experiente. Ô, meu filho, para que pressa? Vai devagar. Não precisa correr não, se correr cansa. Provavelmente foi isso que tem acontecido com eles, porque a resposta do dono mostra que eles receberam exatamente o que mereciam. Ele fala assim, escute amigo, eu não fui injusto com você. Você concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata, não foi isso? Aí ele fala assim, pega o seu pagamento, vai embora. Você recebeu o que foi prometido. Agora, se eu quero dar mais a este homem que foi contratado por último, aliás, se eu quero dar a este homem que foi contratado por último, o mesmo que dei a você, por acaso, não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? O dinheiro era dele.
Aí ele pergunta para eles: você está com inveja somente porque eu fui bom para ele? Então vejam que a resposta do dono aqui mostra o seguinte: você está reclamando do quê? No que você acha que eu estou sendo injusto, irmãos? Quantas vezes pessoas ficam indignadas em relação a Deus, porque querem receber mais do que merecem? Porque eu orei, nada aconteceu. Porque alguém profetizou, nada aconteceu. Porque o pastor falou, nada aconteceu. Aí eu te pergunto, você está fazendo a sua parte para merecer a atenção, a benevolência do Senhor? Porque esses homens que chegam por último, eles não têm garantia de salário, mas o entusiasmo, a motivação, a gratidão por terem sido contratados de última hora é o que move eles. Então eles estão mais preocupados em fazer e acontecer e conquistar o seu espaço, enquanto os outros estavam apenas achando que tinham direito a alguma coisa pelo fato de começarem mais cedo. No verso 14, uma lição muito importante que a gente aprende, que está no verso 14, é que a justiça de Deus está acima de qualquer crítica. Deus não se deixa influenciar pela nossa crítica. Deus não se deixa influenciar pelas nossas inquietações. Porque você já ouviu, talvez alguém já ouviu alguém dizer assim: se Deus não fizer, eu rasgo minha Bíblia. Pode rasgar. Porque se Deus não fizer, vou me desvia. Deus não vai mudar porque nós não concordamos. A justiça de Deus está acima de qualquer crítica. Olha o que esse homem diz: se eu quero dar mais ao outro, é problema meu. Se Deus quer agraciar alguém mais do que a mim, mais do que a você, o que nós temos a ver com isso? Nada. A graça é dele, o dom é dele, a benevolência é dele, o favor é dele, a vida é dele, o poder é dele, a riqueza é dele. Ele faz do jeito que ele quer. Nós não temos que ficar reclamando, porque Deus conhece cada pessoa. E Ele nos recompensa ou nos pune segundo a sua justiça. Segundo Tessalonicenses 1:6, Deus fará o que é justo. Nós podemos errar, podemos nos equivocar, mas o nosso Deus, Ele jamais se equivoca. Porque o nosso Deus é justo, então não importa o tempo em que nós estamos servindo, o que importa para Deus é a qualidade com que servimos. Por isso que às vezes a gente vê pessoas recém-convertidas produzindo muito mais para o reino do que outros que estão há tanto tempo. Porque o que importa para Deus não é tempo, é qualidade. É como nós estamos usando os dons que Ele colocou à nossa disposição, como nós estamos servindo ao Senhor, se nós estamos fazendo por merecer. Os primeiros trabalhadores pensaram somente no trabalho deles. Eram pessoas insensíveis, porque quando foram receber, eles não olharam para o sofrimento daqueles homens que não tiveram o mesmo privilégio que eles. Isso aqui me faz lembrar da síndrome do filho mais velho. Lembra da parábola do filho pródigo? Eu sempre estive aqui, eu sempre servi o Senhor, eu nunca fiz nada errado, e agora esse rebelde volta e o Senhor abraça ele e ainda manda fazer festa. A graça de Deus não pode ser medida pelos nossos conceitos, pelas nossas emoções. Aqueles homens não perceberam que aqueles trabalhadores de última hora eram tão carentes quanto eles também tinham famílias. Eles também precisavam do dinheiro para poder pagar o sustento da sua família. Queridos, sabe o que isso me faz pensar? Na salvação. A salvação todos nós merecemos.
Às vezes as pessoas dizem assim, mas fulano passou a vida inteira fazendo tudo errado, aí agora quer virar crente. E daí? A graça é de Deus. Não é minha, não é tua. Pense no privilégio que alguns de nós tiveram aqui. Eu posso me considerar nesse grupo de pessoas que teve o privilégio de ser chamado desde cedo, de poder começar desde a infância dentro da igreja, correr nos corredores da igreja, crescer a adolescência, a juventude, tudo na igreja. Isso é um privilégio. Mas quantas pessoas que estão na praça esperando que alguém o convide, que alguém abra a porta, que alguém mostre o caminho. E essas pessoas estão morrendo nas drogas, na prostituição, na violência, estão acabando com a vida deles, estão sofrendo o calor do inferno sobre eles, que está queimando eles. E aí, de repente, a graça de Deus se manifesta e fala, vem. Eles merecem a salvação tanto quanto nós que começamos mais cedo, queridos. Esta é a lição que eu aprendo desta palavra, porque os últimos trabalhadores não tiveram o privilégio de garantir um salário durante todo o dia. Eles sofreram esperando uma oportunidade que só veio no final do dia. Quanta gente que está sofrendo, seja por ignorância, seja porque não teve oportunidade, ou porque estão prisioneiros dos seus pecados, seus vícios, estão sofrendo, meus irmãos. E talvez a oportunidade só venha para eles na última hora da vida. Mas o Senhor, na sua justiça, Ele fará aquilo que é correto. A mesma salvação que nós herdamos no dia que aceitamos a Cristo, eles também terão direito. Porque no reino de Deus, irmãos, o que importa não é o tempo de fé, não é o tempo de serviço que faz a diferença. É a maneira como nós nos entregamos para servir o Senhor quando somos convidados. Os últimos trabalhadores aceitaram o convite, mesmo sem saber quanto receberiam, apenas pelo privilégio de estar trabalhando. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês que estão aqui são pessoas honradas e privilegiadas. Porque quantas pessoas que gostariam de ter o que você tem e não conseguem, porque ainda não houve oportunidade. Aí você vai dizer, pastor, mas tem tantas igrejas, tem tanta gente falando de Jesus, mas essas pessoas continuam esperando o dia que alguém vai chegar para elas e vai falar assim, vem, vão comigo, chegou a tua vez. Nós somos privilegiados, irmãos. Eu quero terminar esta palavra com uma passagem no livro de Jó 34, 10 e 11, que diz assim, vocês que têm juízo, me escutem. Quem tem juízo aqui nesta noite? Você tem juízo? Então me escuta. É o que Jó está dizendo aqui. Vocês que têm juízo, me escutem. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? Olha o que ele diz. Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece. Amém? Que nós possamos desfrutar desta justiça que somente o Deus da graça pode nos propiciar. Eu quero te convidar para se colocar em pé. E quero neste momento orar com você. A Raquel vai louvar o Senhor logo após. Mas eu sinto nesta noite de fazer uma oração um pouco diferenciada. Eu queria pedir para vocês, ontem eu estava aqui na igreja e pensando um pouco a respeito. E eu vou dizer uma coisa para vocês de coração. Eu ontem estava aqui na igreja e fiquei pensando, falei, Senhor, o que está acontecendo com os nossos irmãos? O que está acontecendo com a igreja? Queridos, como eu disse e repito, nós somos privilegiados pela graça de Deus. Nós temos a oportunidade que muitas pessoas gostariam de tê-la e não podem ter, porque estão presas, porque estão escravas e não conseguem se libertar, mas você foi liberto. E muitas vezes nós deixamos de lado essa oportunidade.
Eu sinto que nós estamos vivendo um tempo de transição. Um tempo onde nós precisamos nos despertar mais para as coisas do reino de Deus. Um tempo onde nós precisamos novamente nos comprometer em sermos mais fiéis ao Senhor e de sermos mais participantes do seu reino. Um tempo onde a gente faça a diferença em nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam. Nós precisamos nos despertar, igreja. Nós vivemos um período de isolamento, mas esse período já passou. Nós vivemos um período crítico de muitas disputas e acusações, de muitos impropérios e muitas ofensas. Esse tempo já passou. Agora nós precisamos mais que nunca nos unirmos, porque os dias que seguem, meus irmãos, serão dias difíceis. E se a igreja do Senhor não estiver unida, se nós não dedicarmos tempo, não praticarmos a disciplina de ter um tempo para dedicar mais ao Senhor, corremos um sério risco de sermos sufocados pelos problemas que há no mundo. Então eu quero orar com vocês neste momento. Lembre-se desta palavra, o privilégio dos que foram chamados primeiro. Talvez alguém diga assim, como aqueles trabalhadores, mas nós começamos primeiro, sofremos mais. Não. Quem sofre mais é quem está fora, que gostaria de estar e não pode. Aqueles trabalhadores da última hora, quando o homem pergunta, por que vocês estão aqui? Porque ninguém nos deu oportunidade. Ele não precisa oferecer nada, porque tem gente, irmãos, que está tão necessitado de Deus, que não precisa dar nada. Tem gente que não está querendo vir para a igreja porque quer carro, porque casa, porque quer casamento, porque... Não, a pessoa só quer sentir o que você tem aí dentro. Sabe o que é essa paz que tem no teu coração? Tem pessoas no mundo que estão assim, ó, eu abro mão de tudo, mas eu queria ter a paz que aquele crente tem. Então, privilegiado aqui são vocês que estão aqui. Vamos valorizar mais esse tempo na casa do Senhor.